Olá, bem-vindos. Hoje a gente vai fazer uma análise aprofundada de uma história fascinante sobre recomeço. As fontes que temos são do livro de Esdras, capítulo 3, de uma Bíblia de Estudo. O cenário é Jerusalém em ruínas, um povo que está voltando para casa depois de décadas no exílio e precisa literalmente começar do zero. Exato. E é uma história que vai muito além de tijolo e argamassa, né? Sim, a nossa missão aqui é investigar as prioridades deles. O que se constrói primeiro quando tudo ao redor é caos? E como que se lida com a memória de um passado, assim, glorioso, quando o presente é tão humilde? Pois é. É uma análise sobre a psicologia de um recomeço. A gente vai ver a tentativa de reconstruir uma identidade, de restaurar rituais e de navegar por aquela mistura de sentimentos que é, sabe, tão humana. É uma história antiga, mas que ecoa muito hoje em dia. Certo, então vamos direto ao ponto. O texto diz que, no 7º mês, o povo se reúne como se fosse um só homem. Uma imagem de unidade muito forte. E a primeira ação deles, para mim, honestamente, parece contraintuitiva. Se o lugar é hostil, se há medo dos vizinhos, a gente pensa em quê? No muro, né? Uma proteção. Exato. Mas não, eles constroem um altar. O que essa escolha revela pra gente? Você tocou no ponto central. Para nossa lógica de hoje, não faz o menor sentido. Segurança pra gente é algo físico. Um muro, um alarme. Para eles, a primeira e mais importante muralha era a aliança com Deus. O texto é explícito nisso. Diz que eles sentiam terror dos povos daquelas terras. E não era à toa, sabe? A ameaça era real, então. Muito real. Eles eram um grupo pequeno, vulnerável, voltando para um lugar que agora era ocupado por outros povos que não queriam ver um centro judaico ressurgindo ali. Entendi. Então o altar era uma estratégia de defesa. Era a principal estratégia de defesa. Restabelecer os rituais, os sacrifícios, era a forma deles de buscar proteção divina. Era um ato de fé que funcionava também como, digamos, um ato de sobrevivência geopolítica. E tem um detalhe nas fontes que é fascinante. Eles reconstroem um altar sobre as suas bases originais. Sim, o texto dá ênfase nisso. Por que essa precisão toda era tão importante? Porque não era só ter um lugar para ritual. Era sobre legitimidade. Reconstruir exatamente no mesmo lugar era uma declaração. Era como dizer, nós somos os continuadores da história que foi interrompida aqui. Esse lugar é nosso. Ah, claro. Em um ambiente onde a presença deles era contestada, esse ato era como fincar uma bandeira no tempo, não só no solo. Entendi. E eles não param por aí, né? As fontes detalham que eles logo celebram a festa dos tabernáculos e restabelecem todo o calendário religioso. É como se estivessem dando play de novo na vida religiosa que tinha sido pausada. Exatamente. E a escolha da festa dos tabernáculos é muito simbólica. Essa festa lembrava o tempo em que o povo viveu em tendas no deserto, de forma precária. Era uma celebração da proteção de Deus na vulnerabilidade, sabe? Faz todo sentido. Celebrar essa festa justo agora, cercados de ruínas, conecta a experiência deles com a própria fundação da nação. É como dizer, a gente já passou por isso, a gente sobreviveu. Vamos de novo. Ok, então com o altar funcionando, a dimensão espiritual está garantida. Mas e a física? Qual o próximo passo para transformar aquelas ruínas num lar? Aí o foco se volta para o grande projeto, a Casa do Senhor, o Templo. E a gente começa a ver a parte prática. Eles contratam pedreiros, carpinteiros, um verdadeiro canteiro de obras. E no meio disso tudo, tem um detalhe que, quando eu li, me chamou muito a atenção. O texto diz que eles pagaram aos homens de Sidom e Tiro para trazerem madeira de cedro do Líbano. Isso não soa familiar. Peraí. Sim? É exatamente o que Salomão fez. Exatamente. É um eco deliberado, quase uma citação histórica da construção do primeiro templo, o templo grandioso de Salomão. Ao replicar esse ato, os líderes Zorobabel e Jesuá estão mandando uma mensagem muito clara.
Que eles queriam restaurar não só o prédio, mas a glória, o prestígio? Isso. É uma tentativa de buscar no auge da nação a inspiração e a legitimidade para o seu começo, que era bem mais humilde. Mas a situação era bem diferente da de Salomão, imagino. Completamente. E o texto faz questão de deixar isso claro. Tem uma frase curta ali que muda tudo. Com a autorização que eles tinham dado Ciro, rei da Pérsia. Ah, verdade. Salomão era um rei soberano poderoso. Zorobábel era um governador a serviço de um império estrangeiro. Isso mostra a tensão do momento, né? Eles sonhavam com a glória do passado, mas viviam sob a realidade de uma nova ordem mundial. Precisavam de permissão para reconstruir o próprio templo. Que complexo. Exato. Essa dependência é um lembrete constante da nova condição deles. E mesmo com essas limitações, a organização parece impressionante. No segundo ano, eles começam a obra com liderança definida, os levitas supervisionando. De forma alguma era um esforço amador. Mostra um planejamento cuidadoso e a designação dos levitas como supervisores também é chave. Eles eram a tribo sacerdotal. Colocá-los no comando garantia que o trabalho não fosse só técnico, mas sagrado. A construção em si já era um ato de adoração. Certo. Então o altar está de pé, o culto foi retomado, a madeira está a caminho, a base está feita. E aí chega um momento que todos esperavam, lançar os alicerces do próprio templo. A gente espera uma festa, uma celebração unânime, certo? E a cena descrita é de fato uma grande cerimônia. É muito vívida. Os sacerdotes aparecem com suas vestes, trompetas. Os levitas da família de Asaf, os músicos por tradição, chegam com os símbolos. E, de novo, essa busca por conexão com o passado. Tudo é feito segundo as instruções de Davi, rei de Israel. Eles estão fazendo de tudo para que aquele momento seja grandioso e legítimo. E a música que eles cantam também tem um peso, não é? Um peso enorme. Eles cantam em resposta. Ele é bom. O seu amor por Israel não acaba nunca. Esse não era um canto qualquer. Era um refrão famoso, presente nos Salmos, associado a grandes celebrações no Templo de Salomão. Eles estavam usando a trilha sonora do passado para consagrar o futuro. A intenção era criar um momento de pura euforia, então. Exatamente. Mas aí é que a história dá uma virada, completamente inesperada. A reação do povo racha a cerimônia ao meio. Muitos gritavam de alegria, um barulho de júbilo. Só que, ao mesmo tempo, os mais velhos, sacerdotes, levitas, chefes de família que tinham visto o primeiro templo, eles choraram em alta voz. E essa é a parte que transforma uma crônica de construção num drama humano profundo. Isso nos força a pensar sobre o papel da memória. Para a geração mais jovem, que nasceu na Babilônia ou era pequena demais para se lembrar, aquele momento era pura esperança, o começo de tudo. A alegria deles era total. Genuína e total. Mas para os mais velhos, a visão daqueles alicerces modestos despertava, por contraste, a memória da magnificência do Templo de Salomão. Nossa. Eles lembravam de um prédio coberto de ouro, de uma nação no seu auge, e, em comparação, aquilo parecia pequeno, diminuído. O choro deles não era de ingratidão, era um choro de luto, luto pelo que foi perdido para sempre. Aquele alicerce para eles era um monumento tanto à esperança quanto à perda. Exatamente. Que cena! Um som que ao mesmo tempo de festa e de funeral. É uma imagem muito forte. A descrição final é de arrepiar, diz que não se podiam distinguir as vozes de alegria das vozes do choro do povo. O som da alegria e o do pranto se misturavam de tal forma que viraram uma coisa só. O que a gente tira disso? A gente tira uma verdade universal sobre recomeços. A reconstrução, seja de um prédio ou de uma vida, nunca é um evento simples e feliz. É uma experiência carregada de emoções contraditórias. É algo que a gente vê o tempo todo, sabe? Sim. Pense em alguém que abre um novo negócio depois de uma falência. A alegria da nova chance está sempre ali, junto com a dor do que veio antes. Ou alguém que começa uma nova família após um divórcio. O amor pelo presente não apaga o passado. O texto captura essa realidade de forma brilhante. A alegria pela sobrevivência e o novo começo existem lado a lado com a dor da perda.
Não é uma coisa ou outra. São as duas coisas ao mesmo tempo. Então, para a gente resumir o que as fontes nos mostraram, o recomeço em Jerusalém colocou a relação com o sagrado acima da segurança material. Uhum. A reconstrução buscou se legitimar imitando a glória do passado, mesmo que a realidade fosse outra. E o clímax da celebração foi essa mistura, inseparável de alegria e tristeza, de esperança e luto. Exato. Este capítulo é um estudo de caso fascinante sobre como uma comunidade tenta reconstruir sua identidade. Mostra esse equilíbrio delicado entre ter esperança no futuro e, ao mesmo tempo, carregar o peso da memória. E como o progresso é muitas vezes medido contra a sombra daquilo que foi perdido. Não dá para simplesmente apagar e seguir em frente. Não dá. O passado faz parte da fundação do novo. E isso nos deixa com uma reflexão final, então. A imagem de não conseguir distinguir o som da alegria do som do choro nos faz pensar. Ao construir algo novo em nossas próprias vidas, depois de uma perda ou uma grande mudança, quanto da nossa percepção é moldada por aquilo que não existe mais. E talvez a lição aqui seja que a alegria e o luto não precisam ser vistos como opostos que se anulam. Talvez eles possam coexistir, sabe? Não como inimigos, mas como duas faces essenciais e necessárias da mesma experiência de se renovar.